Galera, é o seguinte, há um bom tempo atrás aqui no canal nós fizemos um vídeo abordando uma tecnologia que poderia ser fundamental para o desenvolvimento de consoles da nova geração, que por sua vez ainda nem tinham chegado ao mercado. O nome dessa tecnologia foi Deep Learning Super Sampling, ou como ela é popularmente conhecida, o NVIDIA DLSS. A grosso modo, esse recurso da NVIDIA tem como fundamento o uso de características únicas das placas RTX, como os núcleos tensores, para poder melhorar a performance dos jogos. Essa melhoria acontece quando se reduz nativamente a resolução do jogo, mas graças ao processo de inteligência artificial que o recurso utiliza, existe uma técnica de reconstrução que faz com que a imagem não perca qualidade mesmo com essa diminuição nativa. E como nessa nova geração muitas promessas foram feitas quando o assunto é a performance dos games, desde muito cedo nós já conversávamos aqui sobre o quão fundamental seria isso. E tendo em vista que os novos recursos gráficos já davam trabalho até para essas placas de vídeos mais poderosas, seria natural que desse esse trabalho para os novos consoles também. E foi aí que há um tempo houve a resposta da AMD a isso, só que infelizmente por não ter sido eficaz o bastante, precisou ser reformulada e renovada. O recurso que originalmente foi chamado de Fidelity FX Super Resolution 1.0, ou FSR, recebeu uma versão chamada de FSR 2.0 há pouco tempo. E de quebra, a gente previu o futuro. Os consoles Xbox estarão recebendo suporte à tecnologia e por isso nós vamos falar sobre ela para que a gente possa conversar a respeito da importância que ela tem, o que ela pode proporcionar e o que podemos esperar daqui em diante. Mas claro, antes de continuarmos, não esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então chegou a hora, depois de muito tempo, de continuarmos o que começamos há anos atrás. De início vamos tratar da parte conceitual do recurso porque ela também é importante para entendermos o seu funcionamento. Uma das grandes sacadas do FSR 1.0 é que ele se tratava de uma tecnologia mais aberta que o DLSS e que por isso nunca dependeu de características específicas de placa de vídeo para poder ser executado. Isso não apenas facilitou para quem já tinha as placas mais antigas da AMD, como também facilitava a inserção do recurso nos jogos. Algo que foi alegado pelos próprios desenvolvedores de games quando o assunto era abordado. Então, ao contrário do DLSS, que dependia das placas RTX, que eram recentes, o FSR era muito mais convidativo nesse sentido. E a ideia aqui é bem simples. Basicamente, precisava-se renderizar uma imagem em uma resolução menor nativamente à pretendida, fazendo com que através de processos gráficos não existisse perda visual e gerasse um ganho na performance do jogo. E isso ainda considerava também diversos modos para a escolha do jogador. Ou seja, você iria escolher um modo que fosse de acordo com o quão bem o seu hardware podia performar, algo que acontece no DLSS também. Assim, para hardwares mais fracos, o ideal é sempre o modo performance, já para os mais parrudos, a qualidade é o mais interessante por conta da fidelidade apresentada por ele no resultado final. E em cada modo, a resolução considerada para atingir a qualidade de imagem pretendida era diferente. No modo performance, por exemplo, a resolução nativa utilizada é muito menor do que no modo qualidade, fazendo com que na hora do resultado final exista uma maior perda de detalhes e elementos visuais que só a resolução fica responsável por exibir, e em alguns casos menos nitidez também. O problema, no entanto, é que comparado ao padrão estabelecido pelo DLSS 2.0 da NVIDIA, o FSR 1.0 não era muito competente. Diferente do DLSS, que usava a inteligência artificial combinada ao aceleramento de hardware com o uso dos núcleos tensores das placas RTX para entregar a melhor qualidade de imagem possível, o FSR 1.0 atua de maneira mais arcaica, se é que podemos chamar assim. E o processo é o seguinte: ele reduz a resolução original da que você pretende atingir e em seguida, para poder alcançá-la, passa por duas etapas. A primeira etapa é o Edge Adaptive Spatial Upsampling, que de bonito só tem o nome. Esse é o recurso que basicamente faz o esticamento da sua imagem, que eu diria fazer de maneira bem simples, só que o segredo para poder tentar esconder essa simplicidade está aqui. Na segunda etapa, com o Robust Contrast Adaptive Sharpening. É nessa etapa do procedimento que as arestas e os elementos gráficos sofrem uma espécie de marcação e, com base na aplicação de contraste, recebem uma maior nitidez, sendo um conceito bastante diferente do que a NVIDIA faz e que não tem a mesma eficácia também. E em todo esse processo do upscaling é importante ressaltar que a técnica considera o anti-serrilhamento utilizado pelo título para poder tentar suavizar as bordas que ficam destacadas nesse esticamento, o que faz com que na prática, no processo da suavização, também venham os problemas que acompanham a técnica que o jogo utilizou. E isso foge do nosso poder de escolha, a gente não tem como escolher qual técnica vai ser utilizada, é apenas a que está inserida no jogo. Além disso, a nitidez para poder manter a qualidade de imagem se aplica muito melhor a objetos que recebem uma influência menor do contraste originalmente e que tenham muitos efeitos de pós-processamento,
como profundidade de campo ou um bloom, para poder tornar a imagem mais rica e diversa em efeitos. Só que principalmente em elementos que têm muito brilho ou que estão se mexendo, o FSR 1.0 traz muito granulado no resultado final, além de que em resoluções menores diversos elementos nos cenários são perdidos, especialmente os que estão atrelados à resolução. Mas se você quer mais performance, ele entrega de fato, só que a imagem final não é bem o que a técnica prometia quando o assunto é fidelidade. Então assim chegou o FSR 2.0, que veio completamente reformulado em qualquer sentido que você possa imaginar, com exceção do seu conceito original, obviamente. Em outras palavras, a ideia de como o recurso precisa funcionar e o que ele precisa fazer para isso acontecer segue sendo a mesma, só que a diferença está em como tudo isso atua para poder trazer as imagens com uma fidelidade visual melhor do que na versão anterior do recurso, com base no resultado final pretendido, é claro. E até o presente momento, quando se refere aos modos abaixo do modo qualidade, que continuam inclusive disponíveis para a escolha do jogador, ainda falta uma estabilidade mais precisa nas imagens quando comparamos esse mesmo cenário com o DLSS 2.0, trazendo diferenças que nós vamos comentar sobre, mas já é algo completamente aceitável e nota-se uma boa evolução quando se compara com a FSR 1.0, em especial nesses modos que consideram um hardware menos poderoso. O que é importante, porque sabemos que existem duas versões de Xbox de nova geração e uma delas não é das mais potentes e nem almeja resoluções em 4K. Já quanto ao modo qualidade, podemos dizer que é o que mais se aproxima do ideal, algo que para acontecer precisou que um novo método fosse aplicado, obviamente. Por isso que, diferentemente do anterior, para poder trazer um resultado mais eficaz, o FSR 2.0 é muito mais parecido com o NVIDIA DLSS. A técnica consiste em renderizar o jogo numa resolução menor de fato, mas agora para poder fazer um upscaling mais fiel, existe um processo de reconstrução com base em um filtro temporal que considera o padrão estabelecido pelos quadros anteriores ao que está sendo reproduzido no momento, para poder completar o quadro que está renderizado por ele agora. E isso acontece em comunicação com o motor gráfico do jogo e com parte de seus elementos técnicos, para poder auxiliar na hora de estabelecer padrões de como o algoritmo precisa trabalhar para reconstruir cada pixel apresentado. Explicando de uma maneira mais brusca, tendo a consciência de como o jogo está se executando com um determinado efeito por estar em atuação direta com a sua engine, na hora que houver a necessidade, ele vai olhar para os quadros que já passaram ali para poder determinar como aqueles pixels problemáticos precisam ser reconstruídos no momento. Uma ideia que, embora ainda precise de aprimoramento constante, tendo em vista que em nível de estabilidade de imagem ela ainda não é a ideal, principalmente nos modos para além do modo qualidade, ainda assim mostra que é bastante promissora. E por quê? Bem, se ainda não ficou claro o primeiro motivo, a gente vai destrinchar aqui para poder facilitar o entendimento e assim a gente ver os resultados do que o FSR 2.0 consegue trazer. Basicamente, a técnica da NVIDIA, para variar, é muito mais fechada e não tem aplicação em consoles, o que não acontece com a da AMD, que por ser muito mais aberta, ficou a cargo dela fazer essa implementação. Assim, é só a gente olhar para diversos cenários em games que estão tendo dificuldades mesmo num Series X, na hora de alcançar o padrão estipulado pela taxa de quadros por segundo, e com isso em mente, idealizar como seria vantajoso ter o FSR 2.0 aqui para poder alcançar isso, porque ele não apenas diminuiria o peso da qualidade de imagem para o hardware da plataforma, com seu upscaling, trazendo maiores resoluções a partir de uma técnica de reconstrução, como também traria mais performance paralelamente a esse processo. Então teríamos o ideal dos dois mundos aqui. O segundo motivo é o Series S, seja por preguiça de otimizar para ele ou por ineficiência técnica, enfim, essa não é a pauta de hoje, o fato é que o Series S passa por problemas no que se refere ao desenvolvimento de games para ele, e assim como o FSR 2.0 salva a vida de muitos computadores mais fracos, não seria diferente com o console de custo-benefício da Microsoft, né? Já quanto ao terceiro motivo, esse é o que a gente precisa falar mais um pouco sobre a parte técnica. Se de um lado o serviço da NVIDIA ao usar o aceleramento por hardware permitido pelos núcleos tensores das placas RTX facilita e dá mais velocidade aos procedimentos, trazendo tudo de forma mais computadorizada no que diz respeito ao processo de inteligência artificial para reconstruir a imagem, o FSR 2.0 trata isso de forma muito mais manual. E de um lado isso pesa um pouco mais na performance de fato. Prova disso é que ele não apenas costuma ter um pouco menos de desempenho do que o DLSS 2.0, como também tem menos desempenho em alguns casos que o FSR 1.0, que inclusive tem menos fidelidade no resultado final da imagem. A diferença na perda da performance não é absurda, mas em alguns casos ela ainda existe. Mas não se preocupe que ainda existe um ganho substancial de acordo com o modo e a máquina escolhida para execução, fazendo com que ainda vale a pena usar o FSR 2.0, principalmente se a gente considerar que em consoles a gente não tem opção de escolha. Só que o lado positivo de ser um trabalho mais manual é que é muito mais interessante para a atuação disso nos consoles por abrir um maior espaço para a otimização dos jogos neles, algo que é fundamental considerando uma plataforma de mesa que sempre leva a otimização em consideração. Mas, como existe um ponto que nós mencionamos que é a falta da estabilidade
estabilidade da imagem como resultado final, é bom que a gente deixe claro o que acontece aqui vendo os resultados proporcionados pelo FSR 2.0. Independentemente de uma maior resolução ou não, o fato é que o FSR 2.0, ao contrário do seu antecessor, no processo de reconstrução de imagem que agora considera pixels temporais, consegue trabalhar melhor as arestas que antes eram baseadas no anti-serrilhamento implementado pelo jogo. Assim, em algumas vezes, temos inclusive resultados melhores do que o modo nativo quando comparado com o modo qualidade do recurso. Um feito e tanto, porque agora esse melhor resultado final acaba pesando menos para o hardware que você está utilizando. Mas existe um problema que fica bastante evidente dependendo de qual modo você escolher, embora esteja presente em todos. Ele é conhecido como Dissolution. O Dissolution caracteriza essa falta de estabilidade na imagem revelada quando o elemento afetado está em movimento principalmente. Não é uma exclusividade da movimentação do elemento, mas fica mais evidenciado quando está acontecendo. Se compararmos com o DLSS 2.0, ele não tem essa característica de uma forma geral. No modo qualidade, o problema é até mais sutil. Já nos outros modos, como nativamente a quantidade de pixels temporais utilizados para poder fazer a reconstrução é menor, isso acaba sendo muito mais evidenciado. Ele costuma aparecer em cabelos, vegetação ou em qualquer tipo de textura que tenha muita densidade associada a elementos de transparência, por conta de sua espessura ser bem minúscula. E isso é provavelmente algo que precisa ser focado em como o algoritmo tem que entender o que está sendo renderizado e como ele vai fazer isso com base no seu filtro temporal para poder reconstruir o pixel problemático. E embora isso seja justificado tecnicamente com base no fato de que a resolução nativa é menor, precisamos lembrar que temos margem comparativa ao dizer que o modo qualidade também apresenta problema e que o NVIDIA DLSS é bem mais estável. Então resolução não é bem o foco do problema aqui. Ou seja, uma resolução nativa menor não pode ser usada como desculpa para poder trazer elementos quebrados e instáveis nos cenários. Só que é claro que tudo isso ainda tem tempo para poder ser melhorado e o próprio DLSS era tenebroso no seu lançamento. Por isso temos tempo para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível e de vantagem os consoles já estão sendo testados para a implementação do recurso e mesmo que ele seja inserido nos consoles para o lançamento para a gente, ele pode receber atualizações com o tempo para poder ir se aprimorando, sendo de todas as formas uma vantagem considerável ao ter o recurso implementado neles. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que vai ser uma grande vantagem ter esse tipo de recurso nos Xbox Series? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.